Não conheço um filósofo que haja reformado os costumes, não digo de uma cidade, porém da rua em que viveu. Seu sistema, o do próprio Deus, forma um labirinto, no qual uma das veredas conduz ao sistema de Spinoza, outra ao estoicismo e a terceira ao caos. Com que desânimo, a dada altura, Cândido lamenta. Ó Pangloss, exclamou Cândido, não tinhas imaginado esta abominação. Não há remédio, acabo renegando o teu otimismo. Que é otimismo? Perguntou Cacambo. É a maneira de sustentar que tudo está bem quando tudo está mal, suspirou Cândido. Os platônicos não acreditavam que Deus se tivesse dignado a criar o homem por si mesmo. Diziam que havia confiado esse encargo aos gênios, que ao desempenhar sua tarefa cometeram muitas bobagens. O Deus dos platônicos era um obreiro sem defeitos, porém empregou para criar o homem discípulos muito incompetentes. A máxima "conhece-te a ti mesmo" é um excelente preceito, mas preceito que só Deus pode praticar, pois que mortal pode compreender sua própria essência? Um dia em que passeava nas proximidades do castelo, pelo pequeno bosque a que chamavam parque, Cunegundes viu entre as moitas o Dr. Pangloss, que estava dando uma lição de física experimental à camareira de sua mãe, moreninha muito bonita e dócil. Como a senhorita Cunegundes tivesse grande inclinação para as ciências, observou sem respirar as repetidas experiências de que foi testemunha. Viu com toda a clareza a razão suficiente do doutor, os efeitos e as causas, e regressou toda agitada e pensativa, cheia do desejo de se tornar sábia, e pensando que bem poderia ela ser a razão suficiente do jovem Cândido, o qual também podia ser a sua. Nunca esteve na França? Indagou Cândido. Sim, percorri várias províncias. Algumas há de que metade dos habitantes são loucos, algumas em que são demasiado espertos, outras em que são geralmente pacíficos e simplórios, outras em que afetam o espírito, e, em todas, a principal ocupação é o amor, a segunda, a maledicência, e a terceira, dizer tolices. Sou tão ignorante que nem conheço os fatos antigos com que me iludem. Sempre temo enganar-me em 700 ou 800 anos, pelo menos, ao procurar em que época viveram aqueles heróis antigos, considerados os primeiros a praticar o roubo e o banditismo numa grande extensão do país, bem como aqueles primeiros sábios que adoraram estrelas, peixes, serpentes, mortos ou seres fantásticos. Eu gostaria de descobrir o que era então a sociedade dos homens, como se vivia no interior das famílias, quais artes eram cultivadas, em vez de repetir tantos infortúnios e tantas batalhas, objetos desastrosos da história e lugar comum da maldade humana. Parece que, entre os egípcios, entre os persas, entre os caldeus, entre os indianos, só havia uma seita filosófica. Como os sacerdotes de todas essas nações eram de uma raça particular, o que se chamava sabedoria pertencia unicamente a essa raça. A língua sagrada deles, desconhecida do povo, depositava a ciência em suas mãos. Mas na Grécia, mais livre e mais feliz, o acesso à razão foi aberto a todo o mundo. Cada um deu um impulso às suas ideias, e foi isso que tornou os gregos o povo mais engenhoso da terra. Na Inglaterra, o hábito de pensar é comum, e as letras são mais honradas aqui do que na França. Essa vantagem é uma consequência necessária da forma de governo. Há em Londres aproximadamente 800 pessoas com o direito de falar em público e de defender os interesses da nação. Por sua vez, mais ou menos umas 5 ou 6 mil pretendem a mesma honra. O restante erige-se em juiz daqueles, e cada um pode mandar imprimir o que pensa sobre os negócios públicos. Resultado, toda a nação necessita instruir-se. Enriquecendo os cidadãos ingleses, o comércio contribuiu para torná-los mais livres, e por sua vez, a liberdade ampliou o comércio. A grandeza do Estado veio como consequência. O comércio estabeleceu pouco a pouco as forças navais, tornando os ingleses senhores dos mares. Atualmente possuem 200 navios de guerra. A posteridade saberá, talvez com surpresa, que uma ilhota, dotada apenas de um pouco de cobre, de estanho, de lã grosseira e de argila para desengordurar os tecidos a serem curtidos, tornou-se, graças ao comércio, tão potente que pôde, em 1723, enviar simultaneamente 3 frotas às 3 extremidades do mundo, uma a Gibraltar, conquistada e conservada por suas armas, outra a Porto Belo, arrancando do rei da Espanha o usufruto dos tesouros das Índias, e a terceira ao Mar Báltico, para impedir a guerra entre as potências do norte. Sem o princípio da dor, não realizaríamos nenhuma função da vida, não a comunicaríamos, não teríamos nenhum prazer. A fome é um início de dor que nos adverte a tomar alimento.
O aborrecimento é uma dor que nos força a ocupar-nos. O amor é uma necessidade que se torna dolorosa quando não for satisfeito. Todo desejo, numa palavra, é uma necessidade, uma dor iniciada. Os crimes e as aflições têm sido de todos os tempos, e só existem 4 séculos de belas artes. É preciso ser louco para dizer que essas artes corromperam os costumes. Elas floresceram apesar da maldade dos homens e amenizaram os costumes dos tiranos. Se alguma coisa penso é que estamos sob o poder do Ser Eterno, como os astros e os elementos, que ele faz tudo em nós, pequenas engrenagens que somos na imensa máquina de que ele é a alma, que ele exerce a sua ação por leis gerais e não com objetivos particulares. Só isto me parece inteligível, o resto é para mim um abismo de trevas. Leu, o ingênuo, livros de história, que o entristeceram. O mundo lhe pareceu demasiado mau e demasiado miserável. A história, com efeito, não é mais do que o quadro dos crimes e das desgraças. A multidão de homens inocentes e pacíficos sempre se apaga nesse vasto cenário. Os principais papéis estão com os ambiciosos e os perversos. Parece que a história só agrada como nos agrada a tragédia, que aborrece quando não é animada pelas paixões, os crimes e os grandes infortúnios. Tenho viajado um pouco, vi mortais muito abaixo de nós, vi-os muito superiores, mas a nenhum vi que não tivesse mais desejos que verdadeiras necessidades, e mais necessidades que satisfação. Talvez chegue um dia ao país em que não falta nada, mas desse país até agora ninguém me deu notícias. Ó átomos inteligentes, em quem o Ser Eterno se comprova em manifestar seu engenho e poderio, deveis sem dúvida gozar das mais puras alegrias sobre o vosso globo, pois, tendo tão pouca matéria e parecendo puro espírito, deveis passar a vida a amar e a pensar, que é o que constitui a verdadeira vida dos espíritos. A verdadeira felicidade, que não vi em parte nenhuma, com certeza é aqui que existe. Zadig admirava esses vastos globos de luz que não parecem a nossos olhos mais que fracas centelhas, ao passo que a Terra, que em verdade é apenas um imperceptível ponto na natureza, afigura-se a nossa cupidez uma coisa tão grande e tão nobre. Via então os homens tais como são na realidade, insetos a se entredevorarem num pequeno átomo de lama. Essa imagem verdadeira parecia aniquilar suas desventuras, retraçando-lhe o nada da sua existência e a de Babilônia. Sua alma arrebatava-se até o infinito e contemplava, liberta dos sentidos, a imutável ordem do universo. Mas quando, em seguida, de volta a si mesmo e penetrando de novo em seu coração, pensava em Astarteia, sacrificada por sua causa, o universo desaparecia a seus olhos, e ele apenas via, em toda a natureza, Astarteia moribunda e Zadig desgraçado. Trabalhemos sem filosofar, é a única maneira de tornar a vida suportável. No meu corpo tudo é meio e fim, tudo é mola, polia, força motriz, máquina hidráulica, equilíbrio de licores, laboratório de química. Está, pois, arranjado por uma inteligência. Não devo esse arranjo à inteligência de meus pais, porque seguramente não sabiam o que faziam quando me puseram no mundo. Eram apenas os instrumentos cegos desse fabricante eterno que anima o verme da terra e que faz o sol girar em seu eixo. Sou tomado de admiração e de respeito ao perceber a ordem, o artifício prodigioso, as leis mecânicas e geométricas que reinam no universo, os meios, os fins inumeráveis de todas as coisas. Incontinente julgo que, se os trabalhos dos homens, mesmo os meus, forçam-me a reconhecer uma inteligência em nós, devo reconhecer outra bem superior, agindo na multiplicidade de tantas obras. Admito essa inteligência suprema sem temer que um dia possam fazer-me mudar de opinião. Nada abala em mim este axioma. Toda obra demonstra um obreiro. Não esperar de Deus nem castigo nem recompensa é ser verdadeiramente ateu. De que serviria a ideia de um Deus que não tivesse nenhum poder sobre nós? Querer e agir é precisamente o mesmo que ser livre. O próprio Deus só pode ser livre nesse sentido. Quis e agiu segundo sua vontade. Se supuséssemos sua vontade determinada necessariamente, dizendo que teve necessidade de querer o que fez, cairíamos num absurdo tão grande quanto se disséssemos há um Deus e não há um Deus. Pois se Deus fosse determinado necessariamente, não seria mais agente, seria paciente e não seria mais Deus. Por exemplo, propõe-me que me vire à direita ou à esquerda, ou que faça tal ou outra ação, para a qual nenhum prazer me convida e da qual nenhum desgosto me afasta. Escolho então e não sigo o ditame do meu entendimento, que me representa o melhor,
pois aqui não há melhor nem pior. Que faço, pois? Exerço o direito que o Criador me deu de querer e agir em certos casos sem nenhuma razão, a não ser minha própria vontade. Tenho o direito e o poder de começar o movimento, e de começá-lo do lado que quiser. Se neste caso não se pode assinalar outra coisa senão minha vontade, por que procurar em outro lugar que não seja ela?